Olá, esse é o nosso primeiro vídeo de um tanto, espero que não muito, espero que não tão delongado, e nós vamos discutir, conversar um pouco sobre poder constituinte. Imagino que vocês tenham feito a pesquisa e aqui vai algumas respostas, alguns complementos e algumas tarefas adicionais. O que é um poder constituinte? Se vocês olharem, a história está cheia de manifestações constituintes. Em um determinado momento na vida de um povo, pode ser necessário, por circunstâncias em geral relacionadas a um sentimento amplo, profundo, disseminado de injustiça e de opressão, que as pessoas se reúnam e lutem pela sua vida, pela sua integridade psicofísica, pela sua liberdade e pelo sentimento de justiça que elas têm. Isso não é um fenômeno muito corriqueiro, na verdade, isso é um fenômeno excepcional na vida de todos os estados e das sociedades. Se nós formos marcar historicamente, nós temos a primeira grande manifestação quando um estado se torna independente. Então veja, quando os americanos se tornaram independentes da Inglaterra, houve um movimento muito firme de ruptura com a Grã-Bretanha, e esse movimento, claro, envolveu resistência da parte da Grã-Bretanha e, ao mesmo tempo, essa resistência tinha do outro lado uma força muito grande de autodeterminação por parte das então 13 colônias. A primeira, portanto, e mais comum manifestação é essa de independência. O Estado se torna independente e ele vai elaborar a sua própria Constituição. Um segundo instante na história que pode acontecer é quando um país já existe um regime político, e no regime político há na sociedade uma insatisfação generalizada, porque esse regime político é opressor, porque esse regime político é injusto, porque esse regime político beneficia determinada classe da sociedade e não outra, e, portanto, existe uma resistência a esse regime político, e, da mesma forma, há uma luta travada no seio da sociedade, que se organiza, que tem um ideal de justiça, um ideal de liberdade, e que se coloca contra o regime político então em vigor. O que você tem nos dois casos? Se você analisar, quando nós estávamos falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos até então, na verdade, eram colônias da Inglaterra. Ora, em sendo colônia da Inglaterra, havia uma ordem jurídica, que era a ordem jurídica inglesa, né? E os americanos romperam com a ordem jurídica inglesa. Para os ingleses, o que os americanos estavam fazendo era ilegal, era algo que contrariava o direito, era antijurídico. Os americanos eram vistos como traidores da própria Inglaterra. Do ponto de vista dos americanos, eles estavam lutando pela sua autodeterminação, pela sua independência. Tá? Mas veja, isso é o grande paradoxo que tem o poder constituinte. A primeira manifestação, o primeiro momento dele, na verdade, é um momento de ruptura, de negação de uma ordem jurídica existente. As 13 colônias estavam negando e, portanto, estavam indo contra a ordem jurídica inglesa. Por um soldado inglês, para um judiciário inglês, para o parlamento inglês, para o rei inglês, todos aqueles
que estavam lá do outro lado do Atlântico, na verdade, estavam cometendo uma ilegalidade. Não é? E mesmo não sendo a Constituição Suprema, como nós vimos na Inglaterra, estavam cometendo uma inconstitucionalidade. Eles não poderiam lutar por aquela, pelo que reivindicavam, porque aquilo não era reconhecido pelo direito inglês. Então, havia, portanto, uma ação ilegal do ponto de vista daqueles que defendiam a independência. Se eles tivessem perdido, eles seriam considerados traidores, presos, talvez mortos ou submetidos a exílio, enfim. Também durante o regime político acontece a mesma coisa. E veja que no regime político nós estamos dentro da sociedade e em um dado momento aquele regime se torna opressor, ou a sociedade se organiza para diante de tamanha injustiça e opressão, eles vão às ruas, estabelecem uma guerra civil e do ponto de vista da ordem jurídica existente, do ponto de vista do poder executivo, da polícia, do judiciário, do legislativo, aquelas pessoas que estão lutando contra o regime então existente são, na verdade, pessoas que estão contrariando a lei, são pessoas que estão atentando contra a Constituição e, portanto, são criminosos, são subversivos, né? Dependendo até são terroristas. Todos isso são adjetivos que são usados pela ordem jurídica contra a qual se está lutando. Do ponto de vista daqueles que estão lutando, eles justificam num poder e num direito que todos têm de lutar contra a opressão, contra a injustiça e de, se for preciso, enfrentar os poderes constituídos. E que são poderes constituídos? Aqueles que até então estavam previstos pela Constituição como legítimos. Ora, mas se a Constituição ela em si não é legítima ou ela está sendo aplicada de uma maneira injusta, para aqueles que estão se sublevando, o movimento deles é mais do que legítimo, mais do que justo. Pois bem, esse primeiro momento, em geral, ele é um momento de ruptura e de negação no regime anterior, em geral é chamado pela literatura de manifestação material do poder constituinte ou poder constituinte material. Se essas pessoas que estão lutando perderem, como eu disse, elas vão ser presas, podem ser exiladas ou podem até ser mortas, dependendo do regime contra o qual elas estão lutando. Se essas pessoas vencerem, elas serão os revolucionários, elas serão os pais fundadores do novo Estado, elas serão os constituintes. Bom, vencendo, nós entramos na segunda manifestação ou na segunda etapa do processo constituinte, que é o que é chamado pela literatura como poder constituinte formal ou manifestação formal da Constituição. Nesse momento você tem várias formas, eu vou abreviar uma, depois nós falamos mais, mas o que você tem é a chegada ao poder, a convocação de eleições, essas eleições fazem com que as pessoas, os vitoriosos, elejam seus representantes, eles vão lá com a incumbência de elaborar uma nova Constituição e assim estabelecer um novo regime político, por exemplo, uma redemocratização ou um novo Estado, em caso de emancipação e de independência. Portanto, você tem o poder constituinte como essa força social, esse movimento social de rebeldia a uma ordem jurídica existente, que se triunfar, ela será capaz de elaborar uma nova Constituição de acordo com os valores e os anseios dessas pessoas que se rebelaram, formando um novo Estado independente ou dando uma nova feição, um novo regime político a um Estado que já existia, mas sob um regime opressor que agora, por meio de uma nova Constituição, se quer um regime democrático, legítimo, justo. Muito bem.
Isto é o poder constituinte, falamos dos dois momentos, ou das duas manifestações do poder constituinte, e aqui eu chamo a atenção porque vocês encontram na literatura, assim, poder constituinte, que se divide em poder constituinte originário, poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, por sua vez, se divide em dois, poder constituinte reformador, poder constituinte decorrente. Vamos esclarecer isso. O poder constituinte verdadeiro, o poder constituinte que nós acabamos de falar, que é o poder de romper com a ordem jurídica existente e formar uma nova ordem jurídica, é o chamado poder constituinte originário. O poder constituinte derivado nada mais é do que um poder que é regulado pela Constituição existente, que ou bem dá poderes, como é o nosso caso, e nós já vimos, ao Congresso Nacional para modificar a Constituição, mas é modificar, não é substituir essa Constituição por outra, é alterar um ou alguns artigos da Constituição para ajustá-la a novas necessidades, ou é um poder que é atribuído, no caso dos Estados Federais, o Brasil é uma federação, esse poder é atribuído aos estados para eles elaborarem a própria Constituição. O primeiro poder, esse poder que a Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional para modificar a Constituição, é chamado de poder constituinte derivado reformador ou simplesmente poder reformador. Aquele poder ou competência, né, de os estados elaborarem a sua própria Constituição, obedecendo aos ditames da Constituição Federal, é chamado de poder constituinte derivado decorrente ou simplesmente de poder constituinte decorrente ou poder decorrente. Uma nota. Quem é o titular do poder constituinte? Bom, nós defendemos, em regra, que o titular do poder constituinte é, na verdade, o povo. Daí a teoria da soberania popular. Mas veja que nem sempre é o povo que promove essas mudanças mais radicais, porque muitas vezes, ao invés de ter uma revolução, ou ter um processo em que o povo é que luta e o povo é que, na verdade, é o beneficiário dessa luta, portanto, de uma nova Constituição, muitas vezes você tem agentes de Estado, às vezes um presidente da República, às vezes forças militares, às vezes o legislativo, que todos os agentes públicos, quando exercem o seu mandato, o seu cargo, eles juram respeitar a Constituição. E muitas vezes, por interesses próprios, muitas vezes para atender uma dada classe política, uma dada classe econômica, essas pessoas que chegam ao poder descumprem esse juramento. Essas pessoas que chegam ao poder cometem o que nós chamamos de golpe de Estado. O golpe de Estado é um tipo de ruptura em que aqueles que deveriam respeitar a Constituição a violam, a destroem e, ao seu modo, convocam uma constituinte. Nós vamos ver até que, em geral, quando se tem um golpe de Estado, a maneira de convocar uma constituinte é uma maneira também autoritária. Mas vamos por parte. Tá? Então você tem um titular, é considerado o povo, quando há essa manifestação difusa, a sociedade que reivindica, etc. Ou é uma elite, ou é um ditador, é uma pessoa. Se ele tem a força, o poderio de romper com a ordem existente e impor uma nova ordem, ele é o titular desse poder constituinte. E este é um tema complicadíssimo, porque, em geral, o que aparece daí é um regime de força, é um regime de exceção, é um regime que as liberdades não são respeitadas, porque tudo gira em torno daquele ditador ou da classe que o ampara nesse golpe de Estado. Então você tem uma teoria que é a teoria popular, você tem uma teoria autoritária, que atribui ou a um ou a um grupo, a uma elite.
E você tem, como teve no passado, a teoria dinástica, que na verdade dizia que o titular era o rei. Eu só faço uma observação. Em geral, os ditadores, em geral, esses que dão os golpes de Estado, eles dizem que são os defensores do povo, ou que falam em nome do povo. Mas, a rigor, eles estão ali no interesse próprio. Pois bem, a titularidade se expressa assim, nessas diversas teorias e de acordo com como ocorre em cada localidade. Agora, como se exerce o poder constituinte? Bom, a primeira questão que você tem que abordar é assim, no primeiro momento é o momento da ruptura, em geral uma violência. Pode ser uma violência que é conduzida pelo povo, né? Ou uma violência que é conduzida por uma elite, em geral amparada pelas forças policiais, pelas forças armadas, mas esse é um momento de ruptura. Imaginemos a fase material, pensemos na fase material. Qual é a fase material? Aquela de negação da ordem vigente. Há sempre uma violência, né? Quando o poder constituído, aqueles que estavam ou que existiam em função da Constituição então em vigor, não aceitam um movimento que vem das ruas ou do golpe de Estado, você tem uma guerra civil. E aí, enfim, você tem derramamento de sangue. Esse é o que a gente chama de constituinte revolucionária ou constituinte golpista, mas em geral é uma constituinte que, nesta fase material, naquele primeiro momento, no momento de ruptura, ela faz uso da violência física, guerra, etc. E você tem um segundo fenômeno que ocorre com certa frequência, que ao invés de ser revolucionário no sentido próprio do termo, é chamado de transição constitucional. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, para a nossa Constituição de 87, e isso aconteceu na Espanha para a Constituição de 78, que está em vigor também até hoje. Na Espanha você tinha um regime que vinha desde a Segunda Guerra, que era o regime franquista, era um regime ditatorial, era um regime de negação de liberdades, um regime que torturou, matou muita gente, etc. E quando o Franco morreu, abriu um processo muito grande na Espanha, entre aqueles que queriam a manutenção de um regime forte, os franquistas, e aqueles que queriam a redemocratização. Ora, houve um difícil, longo processo, mas houve um acordo entre os dois grupos. Então, os franquistas disseram, bom, tudo bem, nós não vamos, então, permanecer no poder, mas nós queremos que sejam anistiados eventuais, claro que eles não diziam que eram crimes, mas os ilícitos que vocês dizem que nós cometemos, etc. E quem estava lutando para a redemocratização acabou aceitando para não ter uma guerra civil. E daí saiu uma convocação para uma eleição geral, e dessa eleição uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição da Espanha. Então veja, não foi aquele primeiro momento, momento de ruptura, houve uma violência simbólica. Em que sentido simbólica? Porque havia uma ordem jurídica lá, mesmo que uma ordem injusta, tirânica, etc. Mas para o direito, é inadmissível que um direito negue outro direito. Uma ordem jurídica venha a suceder uma outra sem mais. Isso para o direito é algo impraticável, é como se a força se colocasse como negação do direito e legitimasse a negação do direito. Então, de toda forma, é a força, né? Há uma violência, ou uma violência física, ou uma mera violência simbólica que diz assim, eles vão negociar a sucessão de uma Constituição. Mas você tem o segundo momento, que é o momento de construir uma nova ordem jurídica. Aí para construir uma nova ordem jurídica, o direito também não admite que a violência seja a mãe de uma nova ordem jurídica. Então, existe um debate muito grande. Qual é a natureza jurídica do poder constituinte? Veja, tem sobretudo os positivistas que dizem
que o poder constituinte é o poder da violência, é um poder de fato. Não dá para o direito explicar algo juridicamente que destrua o direito, ainda que injusto, mas o direito existente. Lembrem de que o direito posto, você não discute legitimidade. Ele está posto, ele está sendo eficaz, então é direito. Por isso que por Kelsen todo Estado era um Estado de direito, por mais injusto que fosse. Então, para os positivistas, só há uma explicação para o poder constituinte, que é um poder da força, um poder do fato. Para o justnaturalista, não era bem assim. Haveria um direito natural de as pessoas se rebelarem contra a opressão. Então, aquelas pessoas que iam lutar contra um regime tirânico se baseavam num direito natural contra a tirania. Para eles, portanto, o poder constituinte era um poder jurídico. E a terceira corrente, que eu acho que é mais adequada ao nosso tempo, é que diz que é um poder híbrido. Naquele lado em que ela rompe com a ordem existente, ele é um poder de fato, um poder da violência, etc. Mas, ao mesmo tempo, esse poder constituinte, ele elabora, dá origem a uma nova ordem jurídica. E, nesse momento, ele está imbuído de uma ideia de direito, ele está imbuído de uma ideia de justiça e dá origem ao direito. Então, ele seria, nessa segunda etapa, um poder jurídico. Então, do ponto de vista de titularidade, eu tenho as três correntes também, né? Para variar em direito. A corrente que o poder constitui é mero fato, a corrente que é sempre um poder jurídico, e a terceira corrente que é um poder híbrido, misto. Bom, como é que se manifesta o poder constituinte? Nós já antecipamos em parte, pelo menos três formas. O poder constituinte, ele é exercido de maneira democrática, e aqui em geral a gente olha mais para o poder constituinte formal, quando o povo participa do processo de elaboração da nova Constituição. E ele participa do processo de elaboração da nova Constituição, em geral, por meio de uma Assembleia Constituinte que ele elege. Em alguns países, você pode ter, além dessa participação indireta, um referendo popular. Por exemplo, a Assembleia Nacional Constituinte elabora o texto da Constituição, uma Assembleia eleita pelo povo, e ainda submete esse texto ao povo. Mas seja como for, esse é um modelo democrático. O povo participa, direto e indiretamente, da elaboração e da aprovação da Constituição. O segundo modelo é o modelo que nos referimos há pouco, é o modelo autoritário. Em geral, quando se dá um golpe de Estado, o ditador ou o grupo que chega ao poder encomenda a alguns juristas a elaboração de um texto, não é? E pega aquele texto e impõe à sociedade. O povo não participa nem da elaboração e nem da aprovação da Constituição. Quando Napoleão perdeu a guerra, a França, por exemplo, fez isso. A Casa Real, que voltou, mandou uma comissão de juristas elaborar a Constituição e depois ele outorgou a Constituição ao povo francês. O nome outorga é um nome mais pomposo, que está ligado a uma certa legitimidade dinástica, de que o rei é uma espécie de unidade da sociedade como um todo, que representa o povo, então ele outorga. Lembra que eu falava que na Idade Média o rei concedia, fazia as concessões, não é? Você abrandou um pouco a palavra e diz que ele outorga, mas é um ato de império, é um ato unilateral. Até hoje as pessoas dizem que quando há esse tipo de manifestação constituinte autoritária, em que o povo não participa nem da elaboração nem da aprovação, é chamado de Constituição outorgada. Mas, a rigor, tecnicamente, isso está mais aí ali na primeira metade do século XIX. Por exemplo, a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, ela foi outorgada. Dom Pedro I, até houve a convocação de eleições gerais para a Assembleia Nacional Constituinte, elaborar a primeira Constituição do Brasil. Dom Pedro
com um ar tirânico que ele tinha, não estava muito contente com o andar da carruagem, porque a Constituição que estava sendo elaborada limitava os poderes do rei. Ele dissolveu a Constituinte e encomendou a uma comissão de juristas a elaboração e outorgou a Constituição aos brasileiros. Então esse é o modelo autoritário. Você tem modelos mistos. Os países nórdicos, também com a queda de Napoleão, os países nórdicos resolveram elaborar a Constituição e misturaram um pouco, dizendo que o titular do poder constituinte era, ao mesmo tempo, o povo e o rei. Então, havia aí uma necessidade da manifestação de vontade dos dois, povo e rei. Então, como é que se fez? Como é que se engendrou isso? O rei, ele participava na etapa da aprovação. O povo elegia seus representantes, eles elaboravam a Constituição e o rei podia vetar ou sancionar a Constituição de acordo com seus interesses, de tal modo que a Constituição saía como um pacto entre o rei e o seu povo. Daí o nome de Constituição Pactuada ou de Constituinte Mista Pactuada. Há um outro que também tem, em tese, a manifestação dos dois, mas nós vamos ver que tem um viés muito mais autoritário do que democrático. Pinochet deu um golpe de Estado no Chile, e Pinochet talvez tenha instalado na América Latina uma das ditaduras mais sangrentas. Vocês podem pesquisar, isso é história, isso é narrativa ideológica, vocês já me conhecem, eu procuro retratar os fatos. O Pinochet, muitos dos opositores, ele jogou em alto mar. Então, na verdade, não sobreviveu o opositor depois da ditadura do Pinochet, durante até a ditadura. Então, os caras eram presos ou mortos, jogados em alto mar, ou alguns exilados. E o Pinochet resolveu elaborar, já que ele estava sendo chamado de ditador, e ele resolveu elaborar uma Constituição para o Chile. E aí ele mandou uma comissão de notáveis redigir a Constituição, e aí submeteu a Constituição a um referendo popular. Veja que, em tese, essa Constituição teve a manifestação dele, né, e a manifestação do povo, por meio da consulta popular. Agora, por que eu digo que não é uma... embora seja misto, sim, formalmente se tem a manifestação dele por meio da elaboração e do povo por meio da aprovação, mas esse povo estava tolhido porque, não tinha oposição, tá? Como eu disse, a oposição estava na cadeia ou morta ou fora do país, e 2, você não tinha liberdade de imprensa, você não teve um debate, uma discussão, tá? Mas seja como for, isso é um modelo que a literatura classifica como Constituição mista, ou mais especificamente, como uma manifestação constituinte cesarista, o que gera uma Constituição cesarista. Quando vocês, portanto, ouvirem essa expressão, lembrem dessa história. Então, do ponto de vista de manifestação, eu tenho a manifestação democrática, o povo participa da elaboração da Constituição e o povo participa da aprovação da Constituição. Eu tenho uma manifestação autoritária, tá? Ou de outorga, se vocês quiserem, em que é um rei ou um ditador ou uma elite que chega ao poder que manda uma comissão de notáveis redigir e impõe essa Constituição. Não faz nem como na cesarista, que ainda consulta, ainda que seja uma consulta puramente formal, mas aqui não, aqui ele publica no diário oficial do país, a Constituição é essa, respeitem-na. E tem a mista, em que tem a pactuada, que eu falei, que é uma manifestação de vontade em que não há as restrições das liberdades e que o povo tem o seu poder, mas também é reconhecido o poder do rei, e a Constituição é produto das duas vontades. E você tem o modelo cesarista,
que é esse em que foi adotado no Chile, em que o ditador mandava elaborar a Constituição e submetia à consulta popular. O último ponto para nós encerrarmos, para não ficar muito tedioso, o poder constituinte originário tem limites? Veja, se vocês olharem na literatura, e certamente vocês já fizeram, vocês vão encontrar lá que o poder constituinte originário, ele é ilimitado, ele é absoluto, ele é incondicionado, quer dizer, em tese, o constituinte, quando vai redigir uma Constituição, ele pode colocar ali absolutamente tudo que eles quiserem. Essa era uma teoria que tinha, assim, tremenda pertinência com o período em que ela foi elaborada, que foi durante a Revolução Francesa, em que queria se negar tudo e absolutamente tudo que até então existia, né? Aquela ordem de estados, aquela hierarquia, um suposto direito natural do clero, um suposto direito natural da nobreza, e dizer, não, os constituintes chegaram aqui e pode fazer o que bem entenderem. Então, o abade Sieyès, Sieyès, elaborou a tese de que o poder constituinte originário era o poder absoluto, podia tudo, né? Até hoje é repetido. Só que você teve uma série de expressões do poder constituinte, de exercício do poder constituinte, que ou você diz, isso não é poder constituinte originário, mas ao mesmo tempo fica um vácuo, porque você não sabe como explicar, ou você terá que dizer que é um poder constituinte originário, mas um poder constituinte originário que tem limitações. Vou dar breves exemplos e depois uma reflexão para nós encaminharmos para o final. Vocês acham que o Canadá, que a Austrália, que a Nova Zelândia são países não democráticos, não constitucionais, não desenvolvidos? Certamente que não. Os três estão entre os países mais desenvolvidos, que têm democracias consolidadas, etc. Pois sabe como é que eles se tornaram independentes? A Inglaterra tinha aprendido com o que tinha acontecido com os americanos. A Inglaterra sabia que mais cedo ou mais tarde o Canadá se tornaria independente, a Austrália, a Nova Zelândia, na época também a África do Sul, etc. Então eles, entre aspas, negociaram a independência. Eles disseram, olha, vocês vão se tornar independentes, vai ser um processo. Agora, quem vai elaborar a Constituição de vocês é o Parlamento Britânico. Vocês costumam ouvir isso e ler isso como Estatuto de Westminster. Westminster é uma região de Londres onde fica o palácio que funciona o parlamento, onde funciona o parlamento. Então é o Palácio Westminster. Estatuto de Westminster é a lei, estatuto, como vocês sabem, é um designativo para a lei. Então é o modelo que se adotou para essas constituições. Westminster, quer dizer, o Parlamento Britânico, elaborava a Constituição, e essa Constituição era, entre aspas, dada para as suas antigas colônias. Então você tem a Constituição do Canadá, de 1867, a Constituição da África do Sul, de 1900 e bolinha, a Constituição da Austrália, de 1901. Todas elas passaram isso. O parlamento fez e simplesmente houve a ratificação interna por parte do Canadá, da Austrália, etc. Olha, o que tem de absoluto, incondicional, ilimitado? Então, não houve poder constituinte. Bom, tem uma Constituição, tem uma organização política, o Estado é constitucional, a democracia é consolidada, existe a garantia dos direitos. Mais exemplos. Na Guerra da Iugoslávia era uma federação e os Estados federais resolveram romper. E esse rompimento, tirando a Eslovênia, todos os demais estados que declararam independência passaram por uma guerra civil. A Bósnia passou por uma guerra civil. E no Tratado de Paz, que foi celebrado numa cidade americana, Daytona,
tinha um anexo ao Tratado de Paz que era a Constituição que seria adotada pela Bósnia, está em vigor até hoje. Os bósnios tiveram autonomia e independência? Não, foi uma negociação no âmbito de um tratado de paz. Então você tem hoje, e o exemplo, não quero alongar, mas pesquisem no livro, existem diversos exemplos de manifestação de um poder constituinte originário, seja em movimento de independência, seja de mudança de regime, em que você tem alguns limites que são impostos ao constituinte que está elaborando a nova Constituição. Então, pensem, será que era possível a comunidade internacional reconhecer que um país, um Estado, elaborasse uma nova Constituição e essa Constituição não reconhecesse o direito à vida? Que essa Constituição admitisse a tortura como um meio de obtenção de prova? Será? Dificilmente não. Então é por isso que se diz que, embora tenha a teoria dos poderes ilimitados, uma teoria clássica, a teoria contemporânea admite alguns limites. Limites axiológicos, esses, quer dizer, os constituintes têm que respeitar os valores compartilhados, como a questão do direito à vida, como a proibição da tortura, etc. Você tem, muitas vezes, limites jurídicos. O Canadá estabeleceu uma relação jurídica com a metrópole para poder ganhar a independência e trazer a Constituição para si. A Constituição não tinha muito o que ela fazer. E, ao mesmo tempo, neste exemplo canadense ou da Austrália, você tinha ali também um limite pragmático, um limite político. Porque, certamente, se o Canadá tivesse dito não, teria uma guerra civil ou um processo muito mais longo de negociação. Aí você me pergunta, só por curiosidade, como é que está a Constituição do Canadá? Como é que está? Bom, a África do Sul adotou uma Constituição nova, completamente diferente do modelo, isso depois de muito tempo, isso foi em 1996, portanto, completamente diferente do modelo inglês, de Westminster. Mas a Austrália é quase a mesma Constituição, teve alterações, claro, estamos falando de algo que tem 120 anos, e o Canadá também. O Canadá tem, inclusive, a Constituição do Canadá não tinha uma declaração de direitos, eles só foram fazer uma declaração de direitos em 1982, por exemplo. Então, claro que mudou, mas tanto no Canadá, quanto na Austrália, quanto na Nova Zelândia, a matriz, quer dizer, o texto básico ainda é aquela Constituição elaborada por Westminster. Então, em linhas gerais, é isso sobre o poder constituinte. Gostaria que vocês pesquisassem como que as nossas constituições, nós tivemos uma Constituição em 24, em 91, em 34, em 37, em 46, em 64 e em 88. Já falamos de 24, já falamos da de 88, mas nesse meio aí tem algumas manifestações constituintes que são mais democráticas, menos democráticas. Eu queria que vocês dessem uma lida nisso. Até foi objeto de, pelo menos de uma parte da pesquisa que vocês fizeram. Pesquisassem, para vocês verem que é algo que está acontecendo nos nossos dias. Manifestações constituintes na atualidade. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aprendido e, enfim, depois nós vamos ter um novo módulo e eu espero postar em tempo rápido. Um abraço a todos.